Boa noite, irmãos. Vamos meditar agora na palavra do nosso Deus, que é a verdade. O assunto hoje aqui de Romanos, que a gente está acompanhando através do livro aqui do irmão Bruce Einstein, é a justiça de Deus declarada no Evangelho, desvendada em seus caminhos dispensacionais. Esse é o título do livro. O tema está sendo a transferência do crente posicionalmente de Adão, pecador, o desobediente, a Cristo, o homem santo e obediente. Então, nós já lemos isso aqui, né? E vamos a partir desse ponto. Correto, né, Michel? Vou começar a ler aqui. Ele diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Entre colchetes aqui, né? A chave, sempre confundo agora. Constituídos. Esse feitos aqui, constituídos. No versículo 19. Romanos, capítulo 5. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes eu me perco, viu? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Michel? Me ajuda aí? É o capítulo 5. Capítulo 5, né? Vou colocar só aqui para os irmãos acompanharem também. Esse versículo que citamos aí, quem quiser abrir a Bíblia, para acompanhar também, que é muito bom estar com a Bíblia em mãos. Ele fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos voltar cá. Versículo 19, citado. Estudiosos nos dizem que feitos, constituídos, aqui, ou constituídos, é um termo jurídico. Aqui tem um termo, mas vai ser só um erro de edição. É um termo jurídico que transmite a ideia de alguém sendo nomeado. Termo jurídico que transmite a ideia de alguém sendo nomeado. A gente poderia, então, ler aqui. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de muitos, ou pela obediência de um, desculpa, muitos serão, irmão, vem para aqui, né? Constituídos ou nomeados justo. Isso aqui no termo jurídico, mas a gente sabe que Deus verdadeiramente fez esses daí justo. Então, é um termo jurídico que transmite a ideia de alguém sendo nomeado. Portanto, ao serem constituídos justos, aqueles que creem não se tornam instantaneamente justos em um sentido prático, mas sim que Deus os designa como justos ao colocá-los na raça de Cristo, sob ou debaixo a cabeça de Cristo.
No grego, o verbo constituído é usado no tempo verbal futuro para indicar que inclui na raça todas as gerações futuras de crente. Assim, pelo único ato de obediência de Cristo, os crentes foram transferidos da cabeça de Adão para a de Cristo. Houve aí uma mudança, né? Uma transferência. Mas lembrando aqui aos irmãos que não é algo imediato, mas firme já definido. Aqui. Voltando de novo essa parte aqui. Aqueles que creem não se tornam instantaneamente justos em um sentido prático. Ou seja, já creu, já está transformado, já não tem mais problema nenhum, tal, já está no céu, não é dessa forma. Mas que houve uma transferência, né, do nosso relacionamento que tínhamos com Adão, esse cabeça que caiu, esse relacionamento foi quebrado e fomos transferidos para Cristo, cabeça da nova criação. Vamos continuar aqui, né? Isso significa que as bênçãos acima mencionadas, relacionadas à nova raça de Cristo, são concedidas aos crentes. O irmão quer aproveitar, quer ler de novo aqui, falando mais alguma coisa, comentário? É bom, Dal, só quero destacar aí, né, a questão importante que ele fala aí, que é aqueles que creem não se tornam instantaneamente justos em um sentido prático. Isso é importante a gente destacar porque geralmente aqueles que pregam uma salvação por obras ou que querem voltar para uma vida prática legalista, vamos dizer assim, né, se defrontam com o problema de que nós não estamos ainda perfeitos, no sentido de que ainda estamos nesse corpo aqui, temos ainda a carne, né? E aí, nessa caminhada que nós temos aqui, ainda neste mundo aqui, nós ainda pecamos, ainda cometemos deslizes, né? Ou atos ou coisas que às vezes que não são conforme a palavra, exatamente por causa disso aí que ele está falando, né? Porque esse justo aí não está sendo no sentido prático. E isso não quer dizer que nós não devamos buscar a santificação prática, um modo de viver conforme a posição que nós temos em Cristo Jesus, né? Como o Senhor Jesus nos colocou, sendo agora nós, tendo Ele como cabeça dessa nova criação, somos justos diante de Deus. Então, nessa vida aqui, nós vamos procurar viver dignamente e conforme essa verdade que é realidade, nesse sentido. Né? Mas
A gente sabe, como ele está falando aí, que isso aí, aqueles que creem não se tornam instantaneamente justos, né, nesse sentido prático. E até por isso nós temos do Senhor Jesus Cristo a, a provisão, né, de cuidado para nós, com sua intercessão e com sua advocacia, né? Sua intercessão para que não pequemos, para que caminhemos conforme o amor e a graça de Deus, caminhemos na verdade, no sentido prático, né, também, isso, exatamente, sua intercessão por nós por isso, e se caímos, se pecamos, se temos, né, algum problema, o Senhor Jesus, ele também é o nosso advogado para, né, para estar diante de nós ali, perante o Pai. Então, isso é importante porque muitas doutrinas por aí colocam essa coisa do justo de uma forma muito legalista, né? Da forma de que o cristão ele tem que buscar isso de forma prática para alcançar essa justiça, esse estar justo diante de Deus. Quando não somos nós que buscamos e alcançamos isso. Na verdade, foi o Senhor Jesus que fez isso por nós, nos colocou nessa posição. Ele nos colocou lá. Não é o nosso esforço aqui, o nosso seguir regras, mandamentos, leis e tal, que vai nos tornar justo e assim justificar diante de Deus. Não, não é isso. Mas é porque já estamos nessa posição, porque Cristo fez isso por nós, de justos diante de Deus. Por causa disso, então nós procuramos, né, viver de uma forma prática essa posição que nós já temos em Cristo Jesus. Né? Buscamos viver assim. Então é importante destacar isso aí, por causa desses ensinos que existem por aí, e que fazem com que o cristão perca de vista Cristo e foque somente nas regras, nas leis, né, do não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado, e perde de vista o Senhor Jesus. Perde de vista que Ele, né, é quem nos conduz. Nele, né, é quem está tanto o querer como realizar em nossas vidas, está em Cristo Jesus. E que nele também nós já temos essa posição, já somos salvos, já temos essa posição, já estamos nele, em Cristo Jesus, feitos filhos de Deus e também justos perante Deus, né? Porque Cristo Jesus fez tudo isso. Então, eu queria destacar isso para poder a gente reforçar essas coisas, assim, esses pensamentos que o irmão está trazendo aí, né? Para dar mais um pouco, para nos dar uma paz, uma tranquilidade de caminharmos aqui, paz e tranquilidade no sentido de que, se não conseguimos o tempo todo, ou vamos dizer assim, 100% um andar prático de santidade aqui, isso não quer dizer, né, se você creu no Senhor Jesus Cristo e está lavado pelo sangue dele, né, de todos os pecados, isso não quer dizer que você vai perder a sua salvação, ou que você agora deixou de ser um filho de Deus, ou que você agora não é digno de estar diante de Deus, porque não vem de nós mesmos essas coisas, né? Vem do Senhor Jesus Cristo. Só isso aí não. Os irmãos podem ficar à vontade aí, se quiser comentar mais. Na palavra de Deus tem esses dois aspectos quando se trata da sã doutrina, da explicação do Evangelho Romanos, e entre as outras epístolas, que são esses dois aspectos da posição e da condição. Então, quando a gente lê essas passagens, é bom a gente verificar se está falando do aspecto da posição ou da condição.
No assunto da santificação, por exemplo, existem passagens que tratam disso de uma maneira prática, que inclusive são passagens que falam o que é que a gente, em que Deus nos aconselha, o que é que a gente deve deixar e o que a gente tem que começar a fazer, né? Como deve ser esse modo de vida na prática, porque isso envolve a santificação prática. Mas também existe a santificação objetiva, que é o assunto aí que o irmão Wesley começou a tratar, de que Deus nos santificou para ele. Foi uma obra dele. É o que fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios 1, quando o apóstolo Paulo se apresenta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Um dos exemplos, pois há outras passagens, que fala aí no sentido objetivo. E na Epístola aos Coríntios, a gente percebe que teve muitos problemas na Assembleia, um atrás da outra, um problema atrás do outro. Mas o apóstolo Paulo os classifica como a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa classificação aqui é além para os santos da Assembleia de Corinto, mas todos os santos das outras assembleias, e também aqueles que não faziam parte de uma assembleia local, mas se ele cria no Evangelho nessa época, como também na época de hoje, ele é santificado, ele é separado para Deus, pois Deus fez essa obra por meio da pessoa de Cristo na sua obra na cruz, né? E outro exemplo agora aqui é 2 Timóteo, capítulo 2, que aí a gente vai ver uma questão que envolve a prática. Porque, irmãos, Deus ele tem prazer da gente demonstrar em nossas vidas aquilo que de fato a gente já é. Aquilo que de fato ele já nos enxerga como seus filhos. Então, ele tem prazer quando na nossa vida a gente vive e persevera em andar do modo como a gente é. Não é que a gente vai se tornar, nós já somos filhos de Deus. Então, quando se trata aqui da iniquidade no testemunho cristão, que é o que se trata aqui, 2 Timóteo, quando fala aqui dos vasos, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, a palavra aí, santificado, e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Ora, se na outra passagem a gente já viu que o Senhor nos santificou, por que nessa passagem está dizendo de que, se nós fizermos isso, se nós nos afastarmos da iniquidade, quer seja moral, quer seja doutrinal ou eclesiástico, porque está colocando aqui uma condição de que, se fizermos isso, se fizermos essa separação, nós vamos ser santificados. Porque aqui o aspecto não é de uma santificação objetiva, é uma santificação prática. Ou seja, é algo que é um ponto, é um aspecto que envolve a nossa responsabilidade diante de Deus. E isso a gente consegue fazer não por causa de nossos próprios méritos ou nosso raciocínio ou nada que vem da nossa carne, mas é porque o Espírito Santo habita em cada um de nós e ele é o poder de ação para que a gente possa seguir, para que a gente possa se separar para Deus aqui enquanto na terra, enquanto a gente está peregrinando aqui nesse mundo. Então existem esses dois aspectos. Por isso, a importância de, quando a gente lê esses assuntos, a gente perceber se está falando do aspecto objetivo, ou seja, daquilo que Deus fez em nós, uma vez só, quando ele nos separou para ele, que foi no momento em que a gente creu no Evangelho da Graça, ele fez essa ação somente uma vez, porque foi somente uma vez em que a gente foi salvos da condenação, em que a gente
foi feito nova criação, para assim se tornar filho de Deus, para ser pertencente à igreja de Deus, que é a noiva de Cristo, povo primogênito de Deus. Isso só foi uma vez. E não vai se repetir. Porque para repetir, deveria acontecer da gente sair dessa posição e voltar ou não voltar, mas isso não acontece. Posição é feito somente uma vez. Uma vez somente. Por que só uma vez? Porque isso envolve a obra de Deus. Quando a mão do homem toca alguma coisa, vai dar problema, dá errado. Mas aquilo que a mão de Deus toca, não há falhas. Ele fez, assim foi. E a base para isso é quando o próprio Senhor cita a igreja em Mateus 16, no verso 18, quando ele fala da igreja, ele fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso aqui se trata de quê? De posição. A igreja de Deus, quem acrescenta essas pedras vivas, as pessoas da igreja, é o próprio Senhor Jesus. Não é Pedro, não é apóstolo, não é um irmão, não é irmã, não é ninguém. É apenas o Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor faz, aquilo não há falha. Então, é importante a gente lembrar de que quando se envolve posição, a gente se tira da equação. Não existe o eu nessa equação. Tanto é que, se a gente prestar atenção ali no termo que está ali no texto do irmão Bruce, e que ele utiliza, né, de Romanos 5, diz assim: fomos feitos, não é isso? Muitos serão feitos justos. Perceba que não fala assim, por exemplo, nós fomos feitos justos diante de Deus por causa de quem? Do Senhor Jesus, da sua obra. Não diz que eu me fiz justo, ou que você se fez justo. Porque quando eu coloco o me na frase, dá a entender de que eu tive uma ação para poder ter o poder de me fazer justo. Mas eu não fiz nada. Quem me fez justo foi outra pessoa, foi uma outra pessoa que me fez. Por isso que fala, fomos feitos justos. É que nem quando hoje fala a frase, por exemplo, fui processado. Você não se processou, alguém te processou. Fui atacado, um exemplo. Isso significa que teve uma outra pessoa que fez ação em você. Da mesma maneira, quando fala fui feito justo, fomos feitos justos, a gente foi feito justo por causa de uma outra pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. O último Adão. O homem que cumpriu a sua obediência até o fim, e por causa dessa obediência, em consequência, trouxe a salvação para muitos, que é o que tratei de Romanos 5, fazendo esse contraste do que o que resultou a obra de Adão, homem falho, que falhou contra Deus, que praticou a injustiça, e o homem Jesus, Cristo, que foi obediente em todo momento, sem pecado, e por causa da sua obra teve resultados a qual nós sabemos que fomos beneficiados, porque nós temos a fé, e é a fé que nos faz comprovar, cada um de nós individualmente, porque vocês não sabem da minha fé e eu não sei de cada um de vocês, mas cada um de nós individualmente sabemos que fomos salvos, porque temos a fé para crer nisso. Temos a fé na obra que é a boa mensagem, né, que Deus está espalhando pelo mundo, que Cristo morreu para salvar pecadores e ressuscitou para os justificar. Todo aquele que crê. Interessante um detalhe que é mencionado sobre, o irmão estava falando, foram feitos justos, né, ou constituídos justos, e na passagem fala como no futuro ali.
irmão Bruce Anstey menciona que no grego o verbo constituído, né, que seria constituídos justos, é usado no tempo verbal futuro para indicar que inclui na raça todas as gerações futuras de crentes. Então, apesar de ser algo que realmente já é algo agora, no sentido prático, instantâneo, como se diz ali, instantaneamente já somos justos diante de Deus pela obra de Cristo, a passagem fala num tempo futuro e está certo por quê? Porque em todas as gerações futuras, os crentes terão também esse sentido aqui de justiça, de constituição de justiça, né? Muito interessante esse detalhe que o irmão aborda. Ok. É, Vai falar, Wesley. tem uma coisinha a mais também, que eu queria destacar aí, quando ele fala, assim, pelo único ato de obediência de Cristo, os crentes foram transferidos da cabeça de Adão para a de Cristo, né? E aí, isso aí está nos falando também, nos remete também à autoridade, né? A autoridade de Cristo sobre essa nova criação e falando de cada um de nós, sobre cada cristão, vamos dizer assim, né? Quando falar de cabeça. Então, nos remete a isso, a essa autoridade do Senhor Jesus Cristo, de Cristo, sobre nossas vidas, e, lógico, isso aí nos remete a gente buscar estar submisso, né, à cabeça, que é Cristo Jesus, né, e se colocar no senhorio dele, né, porque isso, muitas vezes, o cristão, um crente, a pessoa vivia no paganismo, não tinha crido ainda no Senhor Jesus, ele crê, né, é salvo, mas além da salvação, né, tem também a questão do senhorio de Cristo. Né? E isso aí, muitos cristãos às vezes não se submetem ao senhorio de Cristo. Estão salvos, creram no Senhor Jesus, creram, mas não se submete a esse senhorio de Cristo, e aí, né, continua muitas vezes caminhando e fazendo sua própria vontade, né? Então, só queria destacar isso aí, né? E essa cabeça aí também nos remete a isso, essa questão da autoridade de Cristo. Então, estamos agora, né? Fomos transferidos, né, da cabeça de Adão para a de Cristo, né? Nos remete, nos lembra isso também, né? Que Cristo é o Senhor e Ele tem autoridade sobre nós. Abre, por favor, Dal, em Colossenses, capítulo 1, a partir do 12, 13 e 14. Essa passagem mostra a ação primária de Deus, do que ele fez conosco, e que, de certa maneira, tem relação sobre essa questão de sair da classificação onde um é um cabeça, no caso Adão, para ir para essa nova raça, onde o cabeça é Cristo, um homem glorificado, dando graças ao Pai, que nos fez, olha aí, a ação primária de Deus, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Olha aí, 3 coisas que teve a ação primária de Deus em nossas vidas. Nos fez idôneos, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E nessa parte aí a gente vê que trata no passado, né? Nos fez idôneos, já nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, isso já aconteceu, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então é um fato consumado que é o que se baseia a nossa fé. Porque a gente é pela fé somente, não pela visão, porque no momento a gente não vê nada disso, né? A gente olha para o mundo, a gente não olha nada disso. Mas é uma posição que a gente deve entender por fé e por meio dessa consciência, por esse entendimento e considerar essas verdades, a partir disso a gente vai, por meio do Espírito Santo, entender a maneira como a gente deve viver. Mas é buscar viver para Deus com base de que Deus já fez essas ações na gente. E que no momento não foi consumado no sentido da gente ver tudo isso já acontecendo, que a gente vai perceber quando nós vimos a face do Senhor Jesus no arrebatamento. Quando todos nós estivermos lá na nossa morada com o Senhor Jesus. Mas já pela fé, conscientemente, a gente já pode ter essa vida aí, da vida eterna, nesse relacionamento com o Pai e com o Filho, já aqui. Mesmo ainda com esse corpo, que ainda faz parte de Adão como cabeça, por isso que esse nosso corpo aqui está se deteriorando, porque ainda temos o pecado, né, no singular, mas é por meio da fé que a gente pode deixar o Espírito Santo dominar as nossas vidas e deixar a nossa carne em estado de morte, para que a injustiça não seja o nosso capitão, para que a nossa carne não seja o capitão da nossa vida, mas o Senhor Jesus. E agora nós podemos deixá-lo dominar a nossa vida, o Senhor Jesus, porque temos o Espírito Santo que nos capacita a isso. Mas é claro, lembrando, é necessário permitirmos isso, porque não somos robôs, né? Então, quando se trata da prática, da vida prática, é necessário a gente fazer e seguir isso com consciência, com entendimento, e deixar esse trabalho aí para o Espírito dominar. É aí que entra o assunto dos cheios do Espírito Santo. É se deixar dominar na prática. O irmão estava mencionando, me fez lembrar uma passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou, outra tradução, se vivemos no espírito, andemos também pelo espírito. Esse no espírito é a posição. Todo cristão, ele já está nessa posição no espírito, né? Tendo o espírito habitando em si, porque o apóstolo Paulo em Romanos 8 fala que se alguém não tem o espírito de Cristo, este tal não é dele, mas ele deve também andemos. Isso é a nossa condição, nosso andar prático. Andemos também pelo espírito, ou sendo governados pelo espírito, que é o que o irmão estava bem mencionando. Então aqui nós temos a posição e temos também a condição. Posição perfeita, imutável, todo crente, convertido há 80 anos, um recém-convertido,
já tem essa posição. E a nossa condição, nosso andar prático é andar também pelo Espírito. Que maravilhoso, né, irmão? Para mim é como se fosse a primeira vez que eu estou vendo esse versículo, hein? Muito bom. Antes de continuar aqui, alguma das irmãs aí, os irmãos estão chegando, teve alguma dificuldade em entender alguma coisa aí? Ou está bem esclarecido, né? Essa questão, como os irmãos falaram aí, de posição, de condição. Eu perguntando aqui porque são assuntos que tocam a certeza da nossa salvação. Assuntos que tocam a certeza e garantia de nossa salvação. Algo que Deus que faz em nossa vida. E quando se fala aqui do nosso andar aqui, né? Existe uma responsabilidade nossa, mas isso aqui, a nossa responsabilidade falha, que é, né? Não atinge em nada aquilo que já está garantido para nós em Cristo. Não muda nada. Então, vou continuar aqui. Que a gente já lê esse tema, né? Todo. Capítulo 5, versículo 20. Paulo, então explica que a lei foi introduzida para revelar o pecado como sendo extremamente mau. Capítulo 5, versículo 20. Vamos dar uma olhada aqui. Que é de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Né, filho? É fácil de aprender, né? A respeito disso aqui, Alguém ia falar aí? Não, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Vamos ver o que o irmão está falando. Capítulo 5, versículo 20. Paulo, então, explica que a lei foi introduzida para revelar o pecado como sendo extremamente mau. Por isso que fala lá, a ofensa abundasse. É o conhecimento nosso, né? O que é o pecado. Aqueles sob a lei que falharam, vou começar a ler aqui, viu, irmão? Aqueles sob a lei que falharam em guardá-la podem ser justamente acusados das transgressões ali definidas.
porque tiveram mandamentos específicos de Deus na lei, declarando o que deviam e não deviam fazer. Como resultado, eles traspassaram o concerto como Adão. Oséias, aqui é Oséias, né? Oséias, capítulo 6, versículo 7. Vamos ver lá. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Além disso, tanto a ofensa quanto a graça abundaram em direções opostas. Com a graça abundando muito mais. Que interessante, né? Houve abundância tanto da ofensa quanto da graça. Mas aí a graça superabundou muito mais. Assim, a entrada do pecado no mundo tornou-se uma oportunidade para Deus magnificar sua graça, elevando-a acima de tudo. Tem uma parábola em Lucas, capítulo 12, que pode ser que tem relação sobre essa questão da potencialização, né, do pecado quando chegou a lei. Primeiramente, irmãos, que as pessoas que vão ser julgadas por Deus, que entrarão em julgamento, a sua condenação vai ser de acordo, a lei das suas obras vai ser da questão de qual grau de luz que ela teve de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus uma pessoa fica, quanto mais luz ela recebe de Deus, seja da sua palavra, do testemunho que teve de Deus, e essa pessoa rejeitou, mais grave será a sua condenação. Então, as pessoas que ficarão, né, condenadas no lago de fogo, elas terão açoites em níveis diferentes, vamos dizer assim, né, em linguagem figurada. E aí tem essa parábola em Lucas 12, no verso 41, a partir do 41. Não, é melhor 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens, mas se aquele servo disser em seu coração:
o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, essa parábola dá para a gente ter uma ideia de que o Senhor está querendo dizer que aquele que praticou uma coisa sem saber de Deus, claramente de que não poderia, essa pessoa não vai ser julgada com uma intensidade daquele que poderia ter praticado a mesma coisa, mas soube de Deus que não poderia fazer, essa pessoa receberá um julgamento mais rígido do que o outro. Por quê? Isso tem relação com o grau de luz que Deus deu para a pessoa. E por que eu trouxe esse assunto aqui e até essa parábola? Porque isso tem relação com a questão do que diz lá em Romanos 5, 20, que é o que a gente leu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Porque o mal já era mal. O mal que o ser humano praticava antes da existência da lei, no tempo de Moisés, era o mesmo mal. Acontece que, quando Deus entregou a lei aos homens, os homens, e aqui eu foco no povo, né, de Israel, eles tiveram conhecimento da mente de Deus, daquilo que Deus, o que ele diz ser correto ou não fazer. E o que é um ato de iniquidade. Aí eles souberam claramente pela lei. Então, uma coisa era eles praticarem aquilo sem ter o conhecimento da lei, e outra coisa é fazerem tendo conhecimento da lei, sabendo que veio de Deus. Aí o julgamento, a ofensa, ela abunda muito mais. Porque aí isso sim afeta de maneira intensa a consciência do homem. Porque ele não tem como fugir e achar que é outra coisa, de que Deus pensa diferente. Não, Deus já mostrou seus pensamentos pro povo de Israel. Inclusive, em Romanos 2, quando vai falar do povo judeu, Deus trata com mais responsabilidade ainda, porque eles tinham a palavra de Deus. Inclusive, a nação de Israel era para ser um exemplo diante de outras nações. Mas foi pura vergonha o testemunho. E aí a gente pode fazer uma relação com o testemunho da igreja hoje, né? Que recebeu tanta luz, mas infelizmente o testemunho não demonstra aquilo que é da palavra de Deus. Não precisa não, Dal, eu só quis citar rapidamente, para não ficar falando muito aqui. Mas é por isso também, claro que pode ter outros aspectos também dessa questão da abundância, mas eu trouxe nesse aspecto aqui da responsabilidade do homem e de como a lei faz a ofensa abundar. Porque aí a pessoa conhece a mente de Deus e sabe que está errado, né? E a lei traz isso, a lei não abençoa ninguém. É o que fala até em Hebreus, né? A lei não abençoa ninguém, a lei apenas condena. Porque a pessoa olha pela lei e vê de que não está fazendo 100%. E em Tiago fala que aquele que tropeça em um ponto da lei é como se tivesse tropeçado em toda a lei. Então não adianta, ou você cumpre tudo, como o Senhor Jesus cumpriu enquanto estava aqui, ou você falhou em tudo. Então é 8 ou 80. Só que nós já provamos, né, pelas nossas vidas, e desde o tempo de Moisés, eles perceberam que era apenas 8, não era 80. Era totalmente errado, não tinha nenhum totalmente certo. Mas aí que entra a graça de Deus. Porque quando eu falo até aqui, aí o homem se sente o mais miserável de todos, né? Aí se sente perdido mesmo, porque eu só dei bronca aqui, eu só falei de condenação, só falei quanto a gente erra, só que aí entra a graça de Deus, né? A história não termina aí. Aí o versículo fala, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Superabundou a graça. A obra que Cristo fez na cruz, ele é de um poder tamanho que ele pode salvar qualquer pecador, e pecador este que crê, todos os seus pecados serão apagados da mente de Deus, por causa da obra de Cristo. Então, não importa o tanto de coisa errada que a pessoa fez. Ela pode ter feito coisas terríveis, coisas, inclusive, que uma pessoa, até um cristão, pode falar assim, Deus vai perdoar isso aí? Não é possível. É possível sim. Porque a graça de Deus hoje superabunda o pecado, superabunda a iniquidade. Então, isso mostra para a gente o poder que foi, o poder que tem a obra de Cristo. Eu ia falar que foi, mas esse poder está vivíssimo ainda hoje, né? Glória a Deus. Então, o poder da obra de Cristo, ele pode salvar qualquer um que crê. Não há limites. Não há limites. Porque a gente sabe também que a obra de Cristo na cruz, ele não foi somente para isso, para salvar pessoas. Foi uma coisa que o Senhor Jesus foi para resolver com Deus a questão do pecado aqui no mundo. Então, por causa disso, muita coisa foi envolvida nessa questão. Não somente o homem. Tanto é que, por meio da sua obra, Cristo comprou o mundo. O mundo é dele, ele comprou aquilo que ele criou por meio da sua obra, por meio do seu sacrifício. Então, é um aspecto que a gente não vai conseguir compreender por completo. Nem mesmo quando a gente estiver lá no céu com o Senhor. A gente não vai ter a dimensão completa, porque isso é tão grandioso que somente Deus, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só eles conseguem entender a total magnitude e entender a completa... como posso dizer? O todo dessa obra. A gente consegue entender aquilo que cabe a gente, que é o quê? O poder da obra de Cristo me salvou. Cristo levou meus pecados na cruz. E por causa disso, Deus não me vê mais como pecador, mas como santo. Isso é muito poderoso. Então, é um ponto que a gente precisa se atentar todo dia. O poder do evangelho da graça de Deus em nossas vidas. E entender de que a graça de Deus superabundou o pecado, que é muito forte também, né, irmão? Se a gente parar para pensar no quanto que a iniquidade é diante de Deus, é uma coisa tremenda, é uma coisa pesadíssima, abundou mesmo. Só que se a gente pensa que o pecado abundou de uma maneira tal, muito mais tal abundou a graça. Tá muito mais. Se a ofensa abundou até aqui, nesse vaso, imagina que a graça está lá em cima que não dá nem para ver. E a gente não consegue ver, porque superabundou. É muito poderoso. A gente sabe pela palavra que o evangelho é o poder de Deus, mas poderíamos incluir também nisso que a graça também é a manifestação desse poder, né? E o evangelho, ele estende a graça de Deus e aplica em todas as eras, mostrando que Deus, ele deixou disponível a salvação a todos. A sua onisciência revelou a eleição daqueles que fazem já nós, os que farão ainda, que virão a crer, parte da igreja, pelo Evangelho da Graça. Então, a onisciência de Deus revelou a eleição destes. Mas a gente sabe que não é somente
esses eleitos para fazerem parte da igreja que são salvos. Deus está salvando em todas as eras. Ele salvou no passado, está salvando no presente e salvará no futuro. Terá muitas famílias no céu, mas o Evangelho irá manifestar sempre o poder de Deus, e Deus é riquíssimo em misericórdia, e através disso ele manifesta a sua graça. Talvez alguns romanos ali estivessem questionando o apóstolo Paulo, então se o pecado, aonde o pecado abundou, superabundou a graça, já falando de Romanos 6, 1 e 2, se eu não puder colocar. Talvez após o apóstolo Paulo ter falado isso, alguns questionaram ele ali, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, se onde o pecado abundou, superabundou a graça, vamos pecar mais para que haja mais graça. E a resposta é de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a graça, ela alcança, mas não só alcança, nos mostrando que o favor imerecido foi aplicado a nós, mas ela também nos transporta para além desta vida, pela morte. E é o que o apóstolo Paulo vai desenvolver em Romanos 6, quando ele vai falar da vida ressurreta, né, de Cristo, que é nesse poder dessa vida ressurreta de Cristo que nós estamos. É uma vida mais além da morte. Então, de modo nenhum, estamos mortos para o pecado. Em permanecer no pecado, não. E só reforçando, quando fala que nós que estamos mortos para o pecado, isso aí continua sendo a posição. Lembrando, Deus nos vê como justos. Deus não nos olha com a velha natureza viva na gente. Porque para Deus, na mente de Deus, quando a gente creu no Evangelho da Graça, o nosso velho homem, ou seja, tudo aquilo em nós que era de inimizade para Deus, foi crucificado com Cristo. Isso envolve posição. Então, quando a gente entende isso, de como Deus nos vê, e de como é a perspectiva de Deus sobre nós, por meio do poder da obra de Cristo, do que aconteceu, nós buscamos viver, aí sim, na prática, morto para o pecado, morto para o mundo. Então é importante entender essa fórmula. Porque quando a gente lê essas passagens aqui e acha que tudo é algo que envolve a nossa prática, sem entender a nossa posição e o que nisso tudo acarreta, a gente pode ficar até com medo. Como eu já tive, por exemplo. Eu morria de medo quando falava dessa questão. Estamos mortos, estamos mortos. Aí eu pensava, mas eu estou vivo aqui ainda. Mas é saber entender a posição e a condição que a gente vai seguir de acordo com o entendimento de entender o nosso lugar, de como Deus nos vê. Nós estamos falando aí sobre a graça e como a graça superabundou, que Deus faz, o Senhor Jesus. Tá falhando, irmão Wesley.
Alô? Ou é eu que estou com problema aqui? Trabalhando, Joel aí. Acho que ele deve estar tentando ver o. Dá pra ver ainda não, viu, Wesley? Tá ligado aqui, tá com os 3 pontinhos, mas tá, tá silêncio. Estão me ouvindo, irmãos? Agora, A minha conexão caiu aqui. Tive que pegar agora pelo celular. Eu nem me lembro onde foi que cortou. desde o início, quando você tá falando. Sim. Então, quando a gente estava falando, os irmãos estão falando aí da graça, a gente está comentando sobre a graça que superabundou, né? Muitas vezes porque quando a gente pensa na obra da salvação, né, o que Deus Pai fez, o que o Senhor Jesus Cristo fez, Deus Pai, quando a gente fala, claro, porque Ele enviou o Seu Filho, a gente sempre lembra de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e enviou o Seu Filho, né, unigênito. Então, a gente fica preso muito à salvação, né, do homem aqui. Mas essa obra, ela tem uma abrangência grandiosa, muito maior, né? Porque a salvação do homem é, como o irmão Michel falou, a questão do pecado com relação a Deus ali, o Pai, né? E a salvação da criação, a criação aqui que Deus criou, e também a questão lá do céu, né? Aí, então, é uma coisa assim tremenda, né? E que a gente tá só, nós estamos só, como é que chama? Conhecendo um pouco, né? Mas a gente vai passar a eternidade com o Senhor Jesus, né? Conhecendo mais e mais dessa graça maravilhosa que superabundou em nossas vidas, em toda a criação, nos céus, na terra, tudo. Aí eu estava lembrando de Efésios capítulo 1, verso 5 ao verso 12. Aí tem um pedacinho aí, ó, dessa graça, o que é que essa graça fez e de como ela, né, abrange coisas tão grandes e futuras ainda, né? Efésios, Efésios capítulo 1, verso 5 ao 12. Fala assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Destacar isso aí, ó. Verso 10, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, que a gente sabe que lá no milênio, né? Durante o milênio, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, meus irmãos, a gente percebe aí que tudo,
né, foi feito aí para a glória de Cristo. E ele, né, Deus tem um propósito de congregar todas as coisas em Cristo, atrair todas as coisas ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A gente sabe que antes que do homem cair, né, houve a queda dos anjos ali, né, de Satanás e aqueles anjos que seguiram ele. Então, antes do homem ser criado, já havia uma rebelião, vamos dizer assim, né, contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, né, tudo isso, até mesmo essa questão dessa rebelião aí, tudo isso está sendo resolvido, foi resolvido, está sendo resolvido pelo Senhor Jesus Cristo, com essa graça tão abrangente, tão grandiosa. E aqui, em Efésios, ele fala de riquezas da sua graça, né, no verso 7. E ele fala também, no 6, né, para louvor e glória da sua graça. Então, a gente sabe que nós vivemos hoje no tempo da graça, porque hoje, né, hoje nós sabemos que essa graça de Deus, que superabunda, que é tão grandiosa, ela se manifestou, foi manifestada a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua obra. Ela foi manifestada a nós e ao mundo. Né? Quando eu falo nós, ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo e aí enviou o seu Filho. Então, essa graça, né, ela foi manifestada a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles no passado, todos aqueles agora no presente, como os irmãos bem destacaram aí, e todos aqueles no futuro estão em Cristo e que Deus, o Pai, tem esse propósito de congregar em Cristo todas as coisas, então estão desfrutando, né, dessa abundante, rica e maravilhosa graça. Então, a gente percebe que a questão, toda essa obra é muito grandiosa. Muito grandiosa. E nós, né, vamos dizer assim, seres aí, né, criados por Deus, e tão pequenos, e que pecamos, mas Deus, ele, né, nos amou e enviou seu Filho. O Senhor Jesus, ele se fez um homem, ele não se fez um anjo para fazer essa obra de salvação. Ele se fez homem. Se fez homem como nós. Então, ó que coisa assim tão tremenda, espetacular. E a gente sabe que hoje tem um homem lá à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. E como Dalco está falando aí sobre a questão do grão, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficaria só, né? Então, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, só estaria, né, o único homem que poderia estar diante de Deus era o Senhor Jesus. Somente ele. Porque todos nós estaríamos, né, perdidos se ele não tivesse morrido ali naquela cruz, derramado o seu sangue, nos lavado dos nossos pecados e assim nos salvado. Feito esse sacrifício para o Pai, né, para resolver a questão do pecado em relação a Deus e para resolver a questão do pecado em relação também ao homem. Então, a gente fala assim da graça, mas se a gente continua aprendendo de Deus, lendo a sua palavra, continua em comunhão com o Senhor Jesus, a gente vai cada dia mais desfrutando, né, desse conhecimento,
e da própria graça de Deus através da pessoa de São Jesus nas nossas vidas. E a gente vai poder, então, ter um louvor a Ele, uma adoração a Ele, mais, vamos dizer assim, profunda, mais sincera, mais próxima, mais tudo, assim, porque a gente vai, cada dia vai aprendendo mais do Senhor Jesus. Só isso, viu? Não foi a internet que caiu, não. Eu parei de falar mesmo. Ô, Dal, se estiver falando, Dal, liga o microfone, hein? Parece que a conexão de Dal caiu, viu? Ah, tá, eu achei que a conta aqui era dele. Eu fui olhar aqui, só tá a minha aí. A dele caiu. Então, irmão, conclui a gravação então, já que o irmão tá com a conta? Pode? Tá no computador? Tô no Botei celular. aqui, Ah, Tá. botou aí. caiu aqui, o computador desligou. Mas já E hoje aqui tava concluiu, né? Oi? a internet hoje aqui tava variando muito, caindo toda hora. Acho que aqui a gente, deixa eu ver. Depois desse aqui, qual o tema mesmo que vai ter? Porque eu não estou conseguindo enxergar. Postagem mais antiga, cadê? Ou começa aí para frente aqui, Michel. A seta à esquerda. À esquerda. Essa Não, aqui. esse não. Não, o outro. Aí. Vamos sobre esse aqui. Duas esferas da vida, isso aí, não é? Deixa eu copiar logo aqui. Pronto, irmãos. Então, concluímos aqui mais uma reunião. Graças ao Senhor.